Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Eu que sou fã do Jornal da Oeste, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é nosso. Conta pra gente, Daniel, resumi aqui, falei bem por alto o que aconteceu, mas queria ouvir de você, que você contasse exatamente o que aconteceu, como é que se deu essa campanha de ódio que acabou levando a sua saída do Santos essa semana. Veja, eu costumo dizer que nós estamos em um momento em que é basicamente impossível você ser um conservador e externalizar esse ponto de vista, essa linha de pensamento conservador em determinados ambientes. Isso que aconteceu comigo aconteceu, acho que há 1 ou 2 meses atrás, com o preparador físico da seleção brasileira de basquete feminino, o Diego Falcão, que à época se manifestou contra o projeto de lei que previa o aborto, né, a legalização do aborto em um estágio mais avançado, e acabou sendo demitido da seleção brasileira feminina de basquete, né? E a mesma coisa aconteceu comigo. Eu externalizo em redes sociais já há algum tempo as minhas predileções ideológicas e políticas, né? Eu não escondo de ninguém que eu tenho um viés de direita conservador cristão, que eu sou contra aborto, que eu sou contra drogas, que eu acredito na família tradicional como melhor forma de organização social. E nessa semana, além de ter externalizado todas essas coisas ao longo dos últimos tempos e de ser vítima o tempo inteiro, né, de cancelamento, de pedidos de desligamento por parte de jornalistas de extrema esquerda, eu fiz uma brincadeira em um perfil de humor, na realidade, no Twitter, né, que listou supostamente como identifique formas, indicadores de como o seu amigo pode eventualmente ser um ativista LGBT. E a pessoa foi lá e listou uma série de comportamentos, em tom de brincadeira, evidentemente, né? E eu complementei com alguns outros, e um desses itens era gosta de futebol feminino, né? Evidentemente foi uma brincadeira jocosa, não teve absolutamente nenhum tipo de maldade, de malícia ou de ódio por trás das minhas afirmações, né? Pois é, né? E o que chama a minha atenção, Daniel, não é que o fato de uma manifestação política não ser aceita, né? Porque a sua atividade não tem nada a ver com política, é futebol, então fez uma manifestação política e isso não era aceito. É uma manifestação política de um determinado campo ideológico, porque se a pessoa se Claro. manifestasse, como deve haver colegas seus, e aí isso que eu vou te perguntar, deve haver colegas que se manifestam nas redes sociais com posicionamentos de esquerda e nunca foram cobrados, achacados por isso. Te pergunto, é isso mesmo? Dentro do seu ambiente de trabalho, que você tinha até essa semana, havia colegas que manifestamente tinham posicionamentos à esquerda, que manifestavam isso nas redes sociais e nunca aconteceu nada, imagina? Claro, sem dúvida nenhuma, né? Acho que isso acontece em todos os lugares. A gente vê o próprio Neymar, né? Que é evidentemente, claro, quem sou eu para me comparar com o Neymar, né? Mas boa parte da perseguição, no meu entendimento, que ele sofre de um setor específico da imprensa brasileira, dos formadores de opinião, é pelo fato de ele de ter uma identificação com o Bolsonaro. Não tem nada a ver com o desempenho dele como atleta, que, aliás, é irretocável, tá certo? Um dos maiores jogadores da história do futebol. E no meu caso, a mesma coisa, né? Na realidade, manifestei esse ponto de vista ao longo dos últimos anos. Diversos colegas, não só nesse ambiente de trabalho, também em outros ambientes de trabalho, manifestaram pontos de vista opostos, mas esse tipo de cancelamento, esse tipo de reprimenda, ele só existe ao sujeito que é conservador de direita. Para o sujeito que, né, defende o oposto, que defende legalização de aborto, que defende legalização de drogas, que defende, enfim, né, união de legalização do casamento homoafetivo, dentre outras muitas pautas, né, isso sempre é muito aceito, né? Então esse tipo de comportamento, né, esse tipo de punição por parte de instituições, de empresas Brasil afora, ela só ocorre com quem pensa de uma determinada maneira. Quem não se lembra daquele episódio, se eu não estiver enganado, foi a Magazine Luiza que fez em um determinado momento um processo seletivo só para negros. E aí tudo bem. Mas em uma ocasião, e uma lanchonete em Curitiba que se recusou a entregar, acho que lembram, pedidos para eleitores do Bolsonaro. Né? Mas aí tudo bem, aí não tem problema. Mas quando o oposto acontece, né? Quando você tem alguém que faz ficar no oposto, aí essa pessoa é cancelada e, no meu caso, acabou resultando em demissão. Eu quero aqui, de antemão, dizer que eu entendo a posição do presidente do Santos, que é um cara, nota 10, ele, na realidade, foi emparedado, né? Ele foi colocado numa situação em que o número de reclamações por parte de imprensa que tentaram mobilizar patrocinadores, que tentaram mobilizar até alguns funcionários do clube com viés mais esquerdista, né? Ele ficou numa situação que ele teve que
na avaliação dele teve que agir. Então eu não estou culpando ele, né? Eu estou culpando essa cultura que permite que só um lado se expresse, mas o outro lado não pode se expressar. Que democracia é essa, afinal de contas? É isso, né? O clube tomou a decisão mediante violência, né? É disso que se trata, uma violência que foi feita contra o Daniel em primeiro lugar e que foi repassada à instituição, ao Santos. Daniel, vou passar a palavra à doutora Kátia Magalhães, nossa comentarista. Ela também vai te fazer uma pergunta. Claro. Pois é, você foi vítima do chamado preconceito às avessas, né? Que são as pessoas que reprimem todos aqueles que se manifestam, que exerçam seu legítimo direito à manifestação, seja pró-cultura woke, seja anti-cultura woke. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Parece, então, que a cultura woke se espraiou por completo, e a gente já teve um bom indicativo disso nas Olimpíadas de Paris, né, cuja abertura foi aquele espetáculo de pura lacração, ou quase de pura lacração. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você enxerga a disseminação dessa tal cultura woke, da qual você foi vítima, desde as categorias de base do futebol, desde as crianças, dos jovens, você percebe que isso seja incutido na cabecinha deles? Porque isso acontece muito no ambiente acadêmico, no ambiente escolar, mas como acontece no universo esportivo? Olha, essa é uma colocação muito boa, doutora. Eu vou dar uma perspectiva aqui, me permita me alongar um pouquinho, na qualidade de um atleta amador que fui, né, um atleta quase profissional e que acabei depois deixando o esporte e transformando o esporte numa atividade amadora e fui fazer faculdade, fiz faculdade de Direito, inclusive, na PUC, em São Paulo. Então, eu acho que no ambiente acadêmico já está essa ideia de que só é permitido você ser de esquerda no ambiente acadêmico está mais consolidada do que no ambiente do esporte. Por uma razão muito simples. No ambiente do esporte, os atletas, de uma forma geral, eles têm uma visão de mundo mais de direita, né? Uma visão de mundo mais conservadora, mais pró-família, mais disciplina, menos droga, menos coisas, digamos assim, que a esquerda hoje representa, né? Pautas que a esquerda abraçou. Então, no esporte, a gente vê a organização, quem organiza as modalidades esportivas de uma forma geral indo para uma linha mais woke, progressista de esquerda, mas os atletas, que são os protagonistas das modalidades, eles com uma visão mais de direita. A gente viu isso nas Olimpíadas, né? Vários atletas brasileiros, quando ganharam medalhas, agradecendo Jesus Cristo. A Raíssa, quando ganhou no skate, falando: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Nós vimos outros medalhistas olímpicos brasileiros e de outros países também, o tempo inteiro falando de Jesus, da importância de Deus, da importância do trabalho, da importância da família. Então, eu acho que em termos de atletas, graças a Deus, eles são minoria e nós somos maioria. Mas em termos de pessoas que trabalham nesse ambiente, que, portanto, têm a tomada de decisão, ou seja, os jornalistas que induzem as coisas a acontecerem de uma determinada forma, os profissionais em departamentos dentro de clubes de futebol, ou de agências de marketing, ou de, enfim, né, de empresas, de companhias nesse segmento, aí eu acho que tenho convicção de que estão muito para o lado da esquerda, né? E por um lado de uma esquerda que é extremamente intolerante com quem pensa diferente. Ora, ok, se você quer ser a favor do aborto, não é problema seu, mas eu tenho o direito de ser contra. Se você acha que é razoável que uma pessoa cometa um crime e no dia, tem uma audiência de custódia no dia seguinte esteja na rua, veja, eu lamento muito que você pense dessa forma, mas eu não vou deixar de me expressar, eu sou absolutamente contra isso, né? Eu falo isso nas minhas redes sociais desde sempre. E não vou deixar de falar, nem que isso, evidentemente, custe um trabalho, porque os meus valores não estão à venda jamais. Ô Daniel, e para a gente fechar, deixa eu te fazer uma última pergunta, rapidamente. Como é que foi a reação nas redes sociais? Você, imagino, deve ter recebido muito apoio, né? Muitas mensagens de solidariedade, de apoio, porque eu me lembro de um episódio recente que aconteceu, que é muito semelhante ao seu, que foi com o Diego Falcão, preparador da seleção de basquete feminino, que pouco antes da Olimpíada também foi cancelado por um comentário que ele fez criticando o aborto e defendendo o projeto que teve a urgência aprovada no Congresso Nacional. Ele fez esse comentário, foi alvo de reação de uma parte minoritária, é bom dizer, das atletas da seleção de basquete, e aí ele foi demitido também, perdeu o emprego por causa disso, mas recebeu uma onda de solidariedade, manifestações de apoio de todo tipo do Brasil inteiro e até de fora. Como é que foi no seu caso? Você está recebendo isso também? Rapidinho para a gente fechar.
Sem dúvida nenhuma, né? Existe uma minoria barulhenta de esquerda que faz muito barulho em redes sociais, mas se a gente for analisar o cenário macro, não tem a menor dúvida de que eu recebi muito mais apoio do que críticas, né? A quantidade de pessoas que eu nem conheço, que me mandaram mensagem no celular, conseguiram de alguma forma meu telefone, ou que mandaram mensagem no Instagram, no Twitter, elogiando a minha conduta e dizendo para eu seguir firme nesse caminho, é muito gratificante ver isso, né? Nós somos a maioria. Nós não estamos organizados ainda, mas nós somos a maioria. Muito bom. Aí o Daniel Gonzalez, que falou com exclusividade conosco aqui no Jornal da Oeste sobre esse caso lamentável de campanha de ódio do qual ele foi vítima. Obrigado, viu, Daniel, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite e boa sorte, sucesso para você, um abração. Obrigado, um abraço, obrigado pela oportunidade de participar com vocês. Imagina, obrigado. Agora...